Você está planejando embarcar em uma jornada pelo Malawi, um dos países mais pobres do mundo, mas também um dos mais fascinantes. Imagine um lugar onde as mulheres podem ter vários maridos e onde a cultura é matrilinear, ou seja, a herança e o poder são passados pela linha das mulheres, tornando-se o pilar central da sociedade. Neste vídeo vou revelar 10 fatos alucinantes sobre o Malawi que vão mudar a forma como você vê esse país único. Que tal apoiar o canal se inscrevendo e deixando aquele like maroto? Assim você fica por dentro de tudo que rola no nosso mundão. Bora lá! Fato número 10. O país mais densamente povoado da África, o Malawi, um país sem litoral localizado no sudeste do continente. Faz fronteira com a Tanzânia ao nordeste, a Zâmbia ao oeste e Moçambique ao oeste, sudeste e sul. Uma parte significativa do território encontra-se ao longo do Lago Malawi, o terceiro maior lago da África e o nono maior do mundo. O Malawi cobre uma área de aproximadamente 118 mil km² e, de acordo com as últimas estatísticas de 2023, possui mais de 80% da população que vive em áreas rurais, onde a maior parte das pessoas trabalha na agricultura de subsistência. Devido ao fato de parte da área do Malawi ser ocupada pelo Lago Malawi e por regiões montanhosas, o território disponível para assentamento e cultivo é limitado. Isso combinado com uma alta taxa de crescimento populacional, com uma média de fertilidade de 4,3 filhos por mulher, uma das mais altas do mundo, faz com que o Malawi seja considerado um dos países mais densamente povoados da África, com uma densidade populacional média de mais de 168 pessoas por quilômetro quadrado. O Malawi tem um clima tropical com duas estações distintas, a estação chuvosa, de novembro a abril, e a estação seca, de maio a outubro. As terras altas no sul e no centro são geralmente mais frias, enquanto as áreas próximas ao lago são mais quentes e úmidas. Este país ostenta uma rica diversidade cultural, com aproximadamente 10 grupos étnicos diferentes, incluindo os principais grupos Chuva, Lai, Yao e Tumbuka. Além disso, há cerca de 16 línguas faladas no Malawi, porém o inglês é a língua oficial, enquanto o Chicheva é a língua nacional. A bandeira do Malawi, adornada com um sol nascente, simboliza liberdade e progresso, refletindo o espírito resiliente de seu povo. Fato número 9. A história do presidente do Malawi vendendo jato presidencial é um marco significativo. Um dos países mais pobres do mundo enfrenta enormes desafios e dificuldades. Em 2013, Joyce Banda, a primeira mulher a servir como presidente do Malawi, tomou uma decisão ousada que lhe rendeu atenção global. Ela vendeu o jato presidencial para lidar com a grave crise econômica que o país enfrentava. O jato, um Dassault Falcon 900 Ace, foi comprado durante o mandato do ex-presidente Binguva Mutharika por aproximadamente 13,3 milhões de dólares. Ele simbolizava luxo em uma nação cuja economia é fortemente dependente da ajuda internacional e que luta contra a pobreza e os déficits orçamentários. A manutenção e operação do jato custavam mais de 300 mil dólares anuais, uma despesa significativa para um país onde a maioria da população vive abaixo da linha de pobreza. A decisão de Joyce Banda de vender o jato fez parte de seus esforços para reformar as finanças do Malawi. Após assumir a carga em 2012, sua administração enfrentou desafios críticos, incluindo uma redução na ajuda internacional devido a questões de corrupção sob o governo anterior. O jato foi vendido para Bonox Enterprises, uma empresa sediada nas Ilhas Virgens, por 15 milhões de dólares. O produto da venda foi utilizado para apoiar serviços públicos e melhorar a vida dos malauianos, incluindo a compra de alimentos para áreas afetadas pela deficiência. Embora esta decisão tenha gerado alguma controvérsia, as ações de Joyce Banda foram amplamente elogiadas como um exemplo de liderança responsável, especialmente durante um período de crise econômica. Fato número 8. Uma das características únicas da cultura do Malawi é o sistema matrilinear, onde muitos grupos étnicos traçam herança, linhagem e propriedade através das mulheres. Este sistema é comum entre grupos étnicos como o Chuva, Yao e Lai, que desempenham um papel significativo na estrutura social do país. No sistema matrilinear, a linhagem familiar das comunidades é determinada através da mãe, em vez do pai. Os filhos adotam o sobrenome da mãe e são considerados membros oficiais da família materna. Isso significa que bens como terras, gado ou outras propriedades são normalmente passados de mãe para filha, garantindo que a propriedade permaneça dentro da linha materna.
As mulheres nesse sistema não precisam da permissão de seus maridos ou parentes do sexo masculino para tomar decisões importantes sobre terras ou propriedades. Enquanto a linhagem e a herança pertencem às mulheres, os homens ainda desempenham papéis importantes na família, muitas vezes como provedores, trabalhadores ou tomadores de decisão nas aldeias. No entanto, os homens geralmente vivem com a família da esposa ou, até mesmo, se mudam para a casa dela após o casamento, um arranjo conhecido como residência matrilocal. Nesse sistema, as mulheres controlam, em grande parte, as terras e os ativos agrícolas, enquanto os homens beneficiam com o trabalho agrícola ou ajudam na gestão da casa. Em caso de pedidos, o marido geralmente é obrigado a deixar a casa, e a propriedade permanece quase herdada com a esposa e os filhos. Além disso, os homens não têm direito de herdar propriedades de suas mães ou da família da esposa. Embora esses trajes possam parecer surpreendentes ou até mesmo estranhos para os de fora, eles refletem uma sociedade onde as mulheres são respeitadas e possuem um grau significativo de poder e autonomia. Fato número 7. A tradição de mulheres casarem com vários maridos no Malawi, embora não seja amplamente difundida em todo o país, está presente de forma proeminente em algumas tribos matrilineares, especialmente entre os grupos étnicos Shai e Lami. Nessas tribos, as mulheres têm o direito de casar com múltiplos homens, um traje que reflete a mistura única da tradição matrilinear com o poder atribuído às mulheres dentro da cultura local. Diferentemente de muitas sociedades onde a poligamia geralmente significa um homem casado com várias mulheres, nessas comunidades específicas do Malawi, são as mulheres que têm a capacidade de escolher vários homens como maridos. Essa prática em comum permite que as mulheres recebam apoio de múltiplos parceiros, algo especialmente importante em comunidades agrícolas, onde recursos e mão de obra são essenciais para sustentar uma família. Pode parecer intrigante como essa tradição funciona sem causar conflitos. Cada marido pode viver em sua própria casa ou todos podem compartilhar uma casa maior. Geralmente, as mulheres administram a fazenda e os bens da família, enquanto os homens se envolvem no trabalho agrícola ou auxiliam em outras tarefas familiares. Essas relações não se resumem a laços emocionais, elas possuem também um aspecto de cooperação econômica, com os maridos contribuindo coletivamente para o bem-estar e o desenvolvimento da família. Essa prática, embora singular, destaca a autonomia e o papel central das mulheres em determinadas comunidades malauianas, promovendo um equilíbrio único entre tradição e funcionalidade econômica. Fato número 6. A dança Guli Vankulu é uma fascinante tradição cultural do povo Shiva no Malawi, reconhecida como um patrimônio cultural imaterial pela Unesco. Essa dança cerimonial é realizada em importantes rituais de passagem, especialmente em cerimônias de transição para a vida adulta. Dançarinos usam máscaras elaboradas e trajes que representam diversos espíritos, animais e ancestrais, muitas vezes transmitindo lições morais ou valores sociais. O uso das máscaras e os movimentos da dança simbolizam a transição da infância para a idade adulta, com foco em incutir respeito e responsabilidade nos jovens. A dança é frequentemente realizada no contexto de celebrações comunitárias e acompanhada por música, tambores e cânticos, o que intensifica seu significado. Esse ritual é um dos exemplos mais notáveis do patrimônio cultural africano, com sua expressão vibrante e dramática de identidade e coesão social. Fato número 5. William Kankwamba é um herói do Malawi que ficou famoso por construir uma turbina eólica a partir de materiais de sucção para gerar eletricidade para sua família. Ele nasceu e cresceu em uma vila pobre, onde não havia eletricidade e as condições climáticas eram severas. A situação tornou-se particularmente difícil em 2001, quando uma seca prolongada provocou o fracasso das colheitas e sua família perdeu contra a fome. Durante esse período, as escolas também foram fechadas devido à falta de alimentos. Apesar dos recursos limitados e da ausência de educação técnica formal, Kankwamba aprendeu sozinho a partir de livros na biblioteca sobre energia eólica. Ele projetou construir uma turbina eólica para fornecer eletricidade para sua família, permitindo-lhes ter luz e irrigar as plantações. Usando apenas materiais descartados, como madeira, plástico, pedaços de bicicleta e madeira velha, ele criou um moinho de vento que era capaz de gerar eletricidade, mudando a vida de sua família. A história de Kankwamba não é apenas um testemunho do poder da criatividade e perseverança em situações difíceis, mas também uma inspiração para outros, mostrando a força da autoaprendizagem para superar adversidades e nunca desistir.
Sua história foi amplamente compartilhada através de uma palestra TED e de seu livro de memórias, O Menino que Aproveitou o Vento. Fato número 4. De acordo com dados do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, FMI, o Malawi é um dos países com o menor índice de expectativa de vida no mundo. Em 2023, o PIB per capita do Malawi era de aproximadamente $600, um dos menores do mundo, refletindo os altos níveis de pobreza e a capacidade limitada de fornecer serviços básicos como educação e saúde para sua população. Aproximadamente 50% da população do Malawi vive abaixo da linha nacional de pobreza, ganhando menos de $1,90 por dia, e muitos sobreviveram com menos de $1 por dia. Isso significa que metade da população não tem meios financeiros para atender às necessidades básicas, como alimentação, habitação e saúde. A má nutrição pode levar à desnutrição e problemas de saúde graves, especialmente em crianças, reduzindo a expectativa de vida. O sistema de saúde do Malawi não é capaz de atender às necessidades da população, com uma proporção muito baixa de médicos por paciente, poucos enfermeiros e falta de instalações médicas específicas. Apesar de ter algumas belas paisagens naturais, as condições de vida permanecem resistentes, pois grande parte da população continua em situação de pobreza. A infraestrutura, como água potável, saneamento e habitação, é insuficiente para atender às necessidades das pessoas, criando um ambiente de vida insalubre que facilita a propagação de doenças. Por essas razões, o Malawi tem uma das menores expectativas de vida no mundo. O governo tem se esforçado para implementar medidas positivas para melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos, mas as condições ainda não melhoraram significativamente. Fato número 3. O Malawi é um dos maiores produtores de chá na África, ficando em segundo lugar, apenas atrás do Quênia. A indústria do chá desempenha um papel significativo na economia do país, gerando uma renda substancial e fornecendo empregos para milhões de pessoas. Em 2022, o chá exportado pelo Malawi valeu $84,3 milhões, tornando-o o 14º maior exportador global de chá. O chá do Malawi é cultivado principalmente no sul e nas regiões ocidentais do país, onde o clima tropical e o solo fértil são ideais para o cultivo. As áreas-chave para a produção de chá incluem a região ao redor do Lago Malawi, que abriga muitas grandes plantações de chá. É conhecido pelo seu sabor distinto, sendo tipicamente dividido em dois tipos principais, chá preto e chá verde. O chá preto do Malawi é famoso pelo seu forte sabor ousado e é amplamente exportado, especialmente para mercados no Reino Unido e na Europa. Embora o chá verde seja produzido em menor quantidade, sua popularidade está crescendo gradualmente devido à crescente demanda global. A indústria do chá também desempenha um papel crucial no desenvolvimento das comunidades rurais e na redução da pobreza, com milhares de agricultores cultivando chá e trabalhadores nas plantações. Fato número 2. Viver no Malawi é como pisar em um mundo onde a simplicidade se encontra com a acessibilidade. Imagine alugar um apartamento de um quarto por apenas $100 a $150 por mês, com serviços públicos como eletricidade e água custando apenas cerca de $50. As compras não vão custar caro. Pense em $100 a $150 mensais para alimentos básicos como frango, produtos frescos e pão. Jantar fora é igualmente acessível. Uma refeição saudável em um restaurante local custa apenas $5, tornando as indulgências simples sem comprometer o orçamento. No entanto, manter-se conectado online pode esticar o seu orçamento, com a internet confiável custando em média $70 por mês. As despesas com saúde são agradavelmente baixas, com cuidados básicos de saúde e consultas odontológicas custando cerca de $10 cada. Para os entusiastas do fitness, assinaturas de academia estão disponíveis por cerca de $50, oferecendo um estilo de vida moderno em meio a uma cultura tradicional. O transporte também é acessível, com tarifas de transporte público variando de $4 a $10 por mês. Para quem dirige, os custos de combustível podem aumentar as despesas monetárias para $100 ou mais. No geral, o custo de vida no Malawi varia normalmente de $400 a $550 por mês para uma pessoa, o que representa cerca de 20% do custo de vida nos Estados Unidos e em outros países europeus. Número 1. O Malawi é conhecido como o país coração quente da África devido à excepcional hospitalidade e simpatia de seu povo, pelas quais os malauianos são famosos.
Sua sinceridade e gentileza é evidente, e é comum que os visitantes sintam esse calor em primeira mão. Por exemplo, muitos turistas que visitam o Lago Malawi partilham histórias de pescadores locais convidando-os para as suas aldeias para uma refeição ou simplesmente para conversar sobre a vida no país. As pequenas cidades do país e as áreas rurais são especialmente conhecidas por esse espírito de abertura, onde estranhos são frequentemente recebidos como amigos. Um exemplo notável vem de uma viagem de um blogueiro que detalha como um grupo de moradores de Longo não só o ajudaram a encontrar seu caminho, mas também lhe ofereceu um lugar para ficar quando ele atrapalhasse um atraso inesperado em suas viagens. Esse tipo de generosidade é uma experiência diária para muitos que visitam o Malawi, nos mercados e aldeias, onde as pessoas estão ansiosas para se envolverem em conversas, compartilharem sua cultura e mostrarem aos visitantes ao redor, fazendo-os sentir como parte da comunidade. Uma atitude acolhedora é tão profundamente enraizada na cultura que, muitas vezes, se torna um dos aspectos mais memoráveis de uma viagem ao Malawi, deixando lágrimas dolorosas sobre os afortunados o suficiente para experimentar isso. E chegamos ao fim de mais uma viagem incrível pelo Malawi. Espero que esses 10 fatos fascinantes tenham ampliado sua visão sobre esse país maravilhoso. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam essas curiosidades. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber o que mais você gostaria de ver por aqui. Obrigado por assistir, até a próxima viagem!